Oi pessoal, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia de leitura, mais um capítulo, mais uma pílula, mais uma oportunidade dada por Deus. Que bom poder desfrutar da sua beleza, da sua grandeza, do Evangelho de Jesus. Hoje, Atos capítulo 10, nós queremos ler com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar? Amado Senhor, nós queremos te bendizer e te adorar, pelo privilégio de estarmos na tua presença, e por termos a tua palavra. Queremos te pedir a tua ajuda, a tua bênção sobre nós, Pai. Ajuda-nos com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Eu te peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou por nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "Quem é, Senhor?" Ao que o anjo lhe disse: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus." Está vendo aqui a importância que é você fazer obra social. Quando você faz de todo o seu coração, elas sobem até Deus como oferta, como cheiro suave. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come." Porém Pedro replicou: "De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura." Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: "Não consideres impuro o que Deus purificou." Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que os homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também conhecido como Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: "Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti." Pedro desceu e declarou aos homens: "Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda?" Então os homens lhe comunicaram: "Eis que viemos da parte de Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que eu mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer." Diante disso, Pedro convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que estavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, respondendo-lhe:
Levanta-te, pois sou homem tão humano quanto tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui comunicado, vim sem que qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Então Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apareceu diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não trata as pessoas com acepções. Deus não faz distinção. Para Deus, todos são iguais. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, associando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, porém, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós testemunhamos tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, Pedro exclamou: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. Aqui Deus começa a quebrar e a romper barreiras que os próprios discípulos tinham criado, né, para que não fossem aos gentios. E Deus, através da vida de Cornélio, dá uma lição para Pedro, né? Para Cornélio, eu acho engraçado que ele precisou aparecer uma vez só, mas para Pedro, ele precisou insistir com ele. Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, Pedro. Entende? Porque o problema de Deus, às vezes, não é o ímpio se converter. O problema de Deus, às vezes, é o nosso coração preconceituoso. E Deus precisa, às vezes, quebrar o nosso coração. E aí, Pedro era tão preconceituoso que ele chega lá e ele começa dizendo: vós bem sabeis que na nossa tradição, na nossa lei, um judeu não pode entrar na casa de vocês, nem que seja por pouco tempo. Não precisava dele trazer aquela explicação.
Mas ele estava, começa a pregar, e começa a falar de Jesus, que testemunharam e tudo, e no meio da mensagem o Espírito desce de repente, interrompe a mensagem de Pedro, porque o Espírito é livre, e batiza com o Espírito Santo aquela galera, eles começam a falar em outras línguas, e Pedro olha para aquilo, os discípulos que estavam com Pedro olham para aquilo e ficam admirados que o Espírito tenha sido derramado sobre os gentios. Ah, é? Porque o Espírito, com a sua liberdade, ele pode agir na vida de quem ele quer. E ele age na vida, às vezes, de quem a igreja não quer, de quem os líderes não querem, ele age sim. Ele é totalmente livre. Que Deus abençoe. Esse foi o capítulo 10. A gente se encontra amanhã no capítulo 11. Um forte abraço, que Deus abençoe.